Olá, boa tarde a todos e a todas. Em decorrência do problema na live, na transmissão da live, eu decidi fazer esse vídeo aqui da aula de hoje, do dia 12 de agosto, nossa aula inicial do segundo semestre, né, com uma revisão bem básica para vocês, bem sucinta sobre galera do primeiro ano, tema sobre clássicos da sociologia, segundo ano racismo e terceiro ano sociologia do trabalho, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma recapitulação sobre o conteúdo para vocês. As dúvidas sobre a atividade vocês me repassem na próxima live, tá bom? Vamos lá. Primeiro ano. Começar aqui com vocês. Nós trabalhamos durante todo o período passado, né? 3 autores de fundamental importância para a sociologia. Dentre eles nós temos o Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Então nós vamos começar falando um pouco sobre a ideia central desses autores. Para Durkheim ele foi considerado o sistematizador da sociologia, é o pai da sociologia francesa, porque foi ele quem levou a sociologia para a academia francesa, né? Para as universidades. Então ele sistematizou o método próprio da sociologia enquanto ciência, e o método dele é o método funcionalista, onde Durkheim vai analisar a sociedade a partir das funções sociais de cada instituição. Para ele, cada instituição na sociedade detém lhe cabe, né, uma função diversa e uma função específica. Então, por exemplo, o Estado é uma instituição social, ele tem a função, né, como já dizia Max Weber, de exercer o uso do monopólio legítimo da força quando necessário. Então, de representar uma nação. Então, nós temos também a escola, que é uma instituição social que tem uma outra função diferente do Estado, e assim por diante. E nós temos também o objeto de estudo de Emile Durkheim, que nós chamamos de fatos sociais. O que são fatos sociais? São toda maneira de pensar, de agir, de se comportar do indivíduo na sociedade. Por que toda maneira de agir e pensar? Porque a forma como nós agimos e pensamos não é natural, é social, é uma construção ao longo da nossa vida. Um bebê, por exemplo, quando ele nasce, ele não nasce sabendo falar, ele aprende a falar. Então, Durkheim ele tem por método o método funcionalista, o objeto é os fatos sociais, certo? E aí, uma última questão na nossa revisão é que para Durkheim, esses fatos sociais, eles possuem 3 características que o determinam. Nós temos a característica de exterioridade, que significa que existem, né, que esses fatos existem e atuam sobre os indivíduos, independentemente de sua vontade ou adesão. Existem pessoas que se ajustam às normas e regras que a sociedade impõe por meio das instituições sociais, mas tem pessoas que não se adequam, e aí quando se quebra ali uma regra, quando não se adequa a essa regra, Durkheim vai dizer que a sociedade ela começa a caminhar num estado patológico, ou seja, doentio, que ele vai chamar de anomia. Anomia significa quebra de regra. Então, para Durkheim, para que a sociedade ela caminhe coesa, ou seja, em harmonia, é necessário que haja ali um consenso de aceitação de normas e regras dos indivíduos na sociedade. Então, nós temos a exterioridade, que significa que os fatos sociais, eles são, digamos assim, impostos, né? Eles partem, melhor dizendo, das instituições e não dos indivíduos para a sociedade ou para as instituições, certo? E aí nós temos a segunda característica, que é a generalidade, ou seja, os fatos sociais eles são comuns a todos os indivíduos, não se escolhe por classe, por raça,
por gênero. Então, todas as regras e normas que as instituições, como a família, o Estado, a igreja e etc., vão formando, claro que isso varia de acordo com a cultura específica de cada país, estado, município, mas as regras que se vão constituindo e criando, essas regras, elas são para os indivíduos e elas são comuns ali no território a qual o indivíduo faz parte. Então, vou dar um exemplo, o uso do uniforme nas escolas. Todas as escolas praticamente adotam esse mecanismo de conduta para os estudantes. Então, logicamente, é dever do aluno e aluna estar com a farda. Se não estiver com a farda, logo esse indivíduo vai sofrer as punições, certo? Então, nós temos por último a característica de coerção. Os fatos sociais, eles são coercitivos porque eles exercem uma influência ali mesmo impositiva sobre os indivíduos. Então, nós temos, por exemplo, que o uso do uniforme escolar, ele não é opcional, ele é uma obrigação de uma conduta que deve ser adotada, ou uma regra, né, melhor dizendo, pelo estudante. Certo? Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. E qualquer dúvida, entre no meu canal. Toda quarta-feira, nossa live às 16 horas. Valeu, galera!